Você já parou para pensar que o que pode estar prejudicando a sua performance nos palcos não é o ensaio, nem os seus treinos, mas a forma como você vai para a cama dormir? Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a este canal, que traz aqui, um monte de polêmicas, soluções, dicas para você que quer melhorar sua performance e quer, viver esse mundo da dança de uma maneira muito mais leve. Então, já se inscreve aí no canal, depois maratona todos os outros vídeos, porque tem bastante conteúdo aqui para você. E não se esquece de curtir para ficar aqui sabendo das novidades, de como que tem tanta informação legal toda semana, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos lá, se você tem problema para pegar no sono, ou mesmo que você durma, porque assim, convenhamos, bailarino se encosta, já cochila, porque nós somos uma galera muito cansada, mas se ainda assim, quando você dorme, você sente que você não descansou o suficiente, de que você gostaria de ficar ali mais 4 horas na sua cama, eu tenho aqui algumas dicas para que você melhore esse seu quadro, que é, inclusive, comprovado cientificamente. E assim, parecem ser dicas bobas, mas quando você junta no conjunto, o seu sono melhora num nível tão bom que isso reflete depois no dia seguinte. Porque o que normalmente acontece? Você tá lá, vamos supor, uma segunda-feira. Você dormiu o final de semana bem. Chegou na segunda-feira, você foi trabalhar, fez as suas aulas para quem tá em companhia. Ensaiou e tudo mais, foi pra escola, quem estiver na escola, e aí chega à noite, você tá muito exausto, você pega no sono rápido. Só que aí na terça-feira, parece que um caminhão já passou na sua cabeça já. Você já acorda já naquela moleza. E isso vai se acumulando para na sexta-feira, você já tá vendo Jesus. Você já tá querendo já tá pensando em desistir da dança, Isso reflete muito na sua performance. Inclusive, conforme você vai ficando mais cansado, você perde a sua atenção. Então, isso pode ser que você, se machuque por bobeira, por tropeçar em alguma coisa, Por, às vezes, você esquecer de ativar X musculatura em tal passo, então você dá aquele mau jeitinho. Então, tudo isso, tem os seus prejuízos. E aí, você não sente a sua técnica evoluir. Então, sei lá, por exemplo, você está tentando zerar o espacate. E aí, chega na sexta-feira, parece que você tá pior do que você tava na segunda, entendeu? Então, tudo isso vai contribuindo. Então, esses 10 passos que eu vou listar aqui para vocês, se chama higiene do sono, e são passos que são super fáceis, mas que parece que não, você vai juntando, e aí eles vão mudando muito a sua vida. Então, vamos lá. Primeiro passo, tenha horários. Então é muito importante você sempre dormir no mesmo horário e tentar acordar no mesmo horário. Acordar no mesmo horário, a gente é sempre obrigado a acordar no mesmo horário porque a gente, tem compromissos. Mas ficar enrolando para ir pra cama, não tô com sono. Ou ficar lá mexendo no celular, vendo TikTok, e aí você, perde 1 hora de sono, perde 2 horas de sono, isso bagunça bastante o seu relógio biológico. Então, tenta ao máximo possível dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Eu sei que é muito difícil, eu sei porque particularmente eu tenho essa dificuldade, mas é uma das regras assim, da higiene do sono que, enfim, Segunda dica, crie um ritual para quando você for dormir, porque às vezes tem gente que pode até ter insônia, mas às vezes a pessoa tá dançando axé, vai tomar banho e vai dormir. Sabe? Um exemplo assim. E aí ela ainda tá super elétrica, ainda tá super naquela energia e tudo mais, e meu Deus, não consigo. Começa a criar um ritual. Então, por exemplo, chegar num certo horário, começa a baixar a luz da casa, sabe? Deixa por exemplo, se você estiver numa sala que tem 2 lâmpadas, deixa que tá perto de você apagada e deixa a outra acesa. Deixa só uma luz do corredor acesa, deixa só um abajur, sabe? Começa baixando a luz, toma um banho mais quentinho e coloca um pijaminha, sabe? Lê um livro que não tem nada a ver com dança. Sabe aqueles livros assim que você sabe que é bobeira? Que é só pra passar o tempo? Gente, eles são ótimos pra dormir. Ótimos pra dormir. Porque você, desliga um pouco da mente.
coloca uma música relaxante. Eu, particularmente, não é publi, mas poderia ser, mas eu tenho um aplicativo de meditação, né? Chama Insight Timer. E aí, nesse aplicativo, que não sei se vai estar focando, meninas, nesse aplicativo, ele tem como você colocar barulhos. Só que não é tipo ASMR, entendeu? Então eu consigo colocar barulho de chuva, barulho de passarinho, barulho de ondas, barulho de... tô até olhando aqui. Barulho de fogo. Então assim, se você... ou até sons mesmo. Então tipo, ondas, frequências, que você pode montar um mix e aí você programa, sei lá, ele vai tocar por 1 hora, ele vai tocar por 1h30. E aí ele vai tocando e ele desliga sozinho. Gente, parece que não, mas isso é batata. Você pega assim no sono e aí você vai dormir tranquila, porque o seu cérebro tá lá ouvindo a musiquinha e aí ele tira um pouco da atenção dos pensamentos intrusivos, entendeu? Então, cria esse ritual. Coloca uma musiquinha mais gostosa, coloca um abajur, uma luz mais gostosa para você, para que você tenha essa sinalização pro seu cérebro de que fala, agora eu vou dormir, entendeu? Terceira coisa, que é o mais difícil. Na era da internet é o mais difícil. Inclusive, você pode estar justamente neste exato momento assistindo esse vídeo na hora que você poderia estar dormindo, entendeu? Que é evitar o uso de eletrônicos. Mas assim, não sei se vocês sabem, mas todo celular, principalmente os mais modernos, ele tem como você programar para ele ficar com a luz mais baixa automaticamente quando você for dormir. Então assim, coloca a luz noturna dele. Ajuda muito, 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 muito. E estabeleça um horário para usar ele. Então assim, é um veneno e eu faço isso? Eu sei que eu faço isso. Não vou mentir, não vou ser hipócrita, né? Mas tenta, na hora que você fizer todo o ritual, enquanto o seu celular tá tocando as musiquinhas, deixa ele lá. E fica, na sua. Vai criando historinha, vai... E não pense em balé. Não pense em balé quando você for dormir, de verdade, é a pior coisa. Uma vez eu fui tentar repassar coreografia na minha cabeça, eu demorei muito mais tempo pra dormir, porque eu fiquei preocupada. Olha, então... Não pensa nisso. Vai pensar em qualquer coisa. Vai pensar em carneirinho, vai, sei lá... Vai pensar no crush, enfim, faz qualquer outra coisa, mas deixa o seu celular de lado. Outra dica, evitar cafés energéticos e álcool. Não sei se aqui, né, enfim, tem algumas pessoas menores de idade que estão assistindo esse canal, né, não é o caso de vocês consumirem álcool, mas eu sei que tem muito bailarino que consome energético. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sai dessa vida do energético. Mas é porque me dá energia. Não é que ele tá te dando energia. Se eu tô falando que você justamente não tá conseguindo se recuperar no dia seguinte, porque você não está dormindo direito, você me toma essa bodega de energético. Aí é que você não dorme. Aí é que você não recupera. Aí é que você fica todo cagado no fim de semana, entendeu? Então para com essa vida de energético, pelo amor de Deus. Larga isso. Chega. Vai dormir direito ao invés de tomar energético. Para de ser doida! Mas enfim, voltando. O álcool, ele pode até causar um certo relaxamento nas primeiras horas da noite, né, nas primeiras horas da ingestão. Mas, ao longo da noite, ele pode fragmentar o seu sono e reduzir as fases mais profundas, né? Porque o sono, ele tem fases. Ele tem a fase do sono REM, ele tem as outras fases do sono, que eu esqueci a outra sigla. Mas quando você entra no sono REM, é porque você tá no mais profundo relaxamento e é o melhor sono possível, porque ele é o reparador de tudo. Então, quando você entra em sono REM, sucesso, querida. Você tá realmente descansando. Só que tem gente que não consegue entrar no sono REM. Dorme 8 horas, dorme 9 horas, dorme 10 horas, mas ela não consegue atingir esse estado de sono profundo. Isso faz com que, mesmo que ela durma muitas horas, aquilo não foi reparador. E aí é problema. Então, café, principalmente depois das 4, 5 horas da tarde, ele também ajuda ali a você não descansar. E energético, né, gente? Ai. Esse negócio de energético me tira do sério. Vamos lá. Outra dica também, não coma perto de dormir. Porque assim, principalmente coisas mais pesadas, sabe? Tipo gordura,
enfim, alimentos mais pesados mesmo. Porque a digestão, ela leva um tempo para acontecer. Então, dependendo do que você comeu, você vai precisar de muitas horas para digerir. E isso tira o seu sono. Porque assim, pensa, e isso é fisiologia real, gente. O nosso corpo, ele é um sistema. E aí, o nosso sangue, ele fica circulando, porque o nosso sangue, ele precisa entregar informação. O nosso sangue, ele é tipo um carteiro, digamos assim, entendeu? Então, ele vai passando em vários lugares, e aí, quando você tá comendo, e depois que você comeu, e você precisa digerir, o seu sangue, ele vai lá pro seu estômago, e aí ele fala, ó, galera, vamos ter que digerir isso aqui. Então, vamos trabalhar aqui, ó, no estômago, para ele poder digerir o rolê. Então, força total, hora que ela tá comendo. Sendo que na hora de dormir, o seu sangue devia estar um pouco mais pro seu cérebro dizendo, galera, os divertidamente precisa desligar. Então, é como se você tirasse a atenção do seu sono pro estômago, sendo que ele deveria estar lá desligando os seus divertidamente, entendeu? Então, comer coisas muito pesadas, comer volume, causa ali esse problema, e inclusive para quem tem problemas de gastrite e refluxo é bem complicado. Porque aí às vezes você nem consegue dormir, porque você tá lá tipo, né? Porque você não conseguiu digerir o negócio lá direito. Então, tenta comer uma coisa mais leve. Eu particularmente, Tamires, um leitinho antes de dormir, uma coisinha assim bem levinha antes de dormir, tá ótimo. É isso, entendeu? E comer ali com uma certa antecedência, né? Se for jantar, uma certa antecedência para que você consiga repousar. Parece que não, mas ir para a cama sem sono é muito ruim. Porque é o que eu disse, o nosso cérebro, ele parece um cachorro. Tudo que a gente condiciona ele a fazer, ele vai fazer. Então, se toda vez que você for para a cama sem sono, ele vai entender que cama não é um lugar para descansar. Então, mesmo que você precise ir para a cama, se você vê que você não vai dormir, levanta, vai tomar um leite, vai ouvir uma musiquinha relaxante, para quando você estiver com sono, aí sim você deitar. Porque, né, rolar na cama pode até, né, parecer que você vai tentar dormir. Mas o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E aí, se ele começar a associar isso muito, toda vez que você deitar na cama, ele não vai entender que você quer para dormir. Ele vai deitar na cama e aí ele vai falar assim, opa, agora é hora de rolar. Lá, 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 hey, lá, 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 entendeu? Então ele não vai desligar, ele vai falar, agora é hora de rolar. Então, precisa ter esse condicionamento para que você consiga descansar. E aí a outra dica é, né, se você não conseguir dormir, levanta da cama, vai para outro lugar e vai fazer alguma atividade relaxante, né? Então, condicione o seu cérebro a entender que a cama é um local de dormir, né? As duas dicas, elas estão meio interligadas, né? Mas porque é de fato. Então, levanta, vai pro sofá, medita, e aí quando você vê que você tá bocejando, aí sim você vai pra cama, entendeu? Pra você condicionar de novo o seu cérebro. Outra dica, praticar atividade física regularmente, mas não próximo do horário de dormir. Então assim, você vai fazer a sua aula de dança, isso acontece real, assim, isso eu inclusive já ouvi várias vezes lá na minha escola de balé, que a aula quando termina muito tarde, principalmente como nós somos adultas, né, é uma escola especializada em adultos, elas acabam terminam a aula muito próximo do horário que elas precisam dormir, porque elas precisam acordar tipo 5, 6 horas da manhã. E aí acaba atrapalhando um pouco o sono, mas infelizmente é o horário que elas têm, né, nós bailarinas guerreiras, bailarinas adultas. Mas se você tem a opção de tentar fazer isso o mais longe possível, é melhor, porque o exercício, ele provoca ali um estado de excitação, né? Lembra que eu falei do sangue? Então, ele libera ali uma adrenalina, que ele demora um pouquinho para desligar, né? Então, você treinar muito perto da hora de dormir pode te deixar elétrico e prejudicar o seu sono e fazer com que você fique rolando na cama, entendeu? Entende que uma coisa puxa a outra? Que tristeza. Outra coisa, limitar o tempo do cochilo. É complicado? É complicado. Cochileta russa é um problema. Mas
É importante que você não durma por grandes períodos, principalmente ao longo da tarde e principalmente depois das 18 horas, porque vai atrapalhar o seu sono na frente. Então você vai fazer um cochilinho de 30 minutos à tarde e tal, né? Mas evitar cochilar, principalmente depois das 18. É melhor que você fique com muito sono depois das 18 e vá dormir mais cedo, do que você tirar um cochilinho ali de 30 minutos e depois querer dormir no seu horário habitual. Então, limita aí esse tempinho. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E manter o quarto escuro, né? Então, assim, é complicado principalmente para quem tem eletrônicos dentro do quarto, porque luz de LED, luz de stand-by, todos esses negócios que ficam no quarto, quando ele tá muito escuro, ele fica gritante. Então, por exemplo, aqui em casa é um problema, porque a gente tem uma fonte para os nossos 5 gatos, e aí essa fonte, ela fica próxima da porta do nosso quarto, que é onde tem uma tomada. E assim, se a gente não tiver muito atento, ou por exemplo, eu que tenho um tapa-olho, aquela luz de LED, ela fica insuportável de noite. Porque fica tudo escuro, aquele silêncio, e aí fica aquela luz azul, gritante no corredor. Fora quando a água tá acabando, deles, né, que aí fica aquela luz gritante e o barulho. Pronto, aquilo ali tira o sono. Então, tenta manter essas luzezinhas de LED, essas coisinhas de stand-by longe de você, porque elas atrapalham a claridade do quarto. Então, comprar aqueles tapa-olho é bem interessante. Então, assim, galera, parecem coisas bobas, né, que não influenciam no dia a dia, mas quando você vai juntando esses passos, foi o que eu disse, um começa a ligar no outro. O seu corpo começa a se condicionar e ele começa a desligar, né, e a relaxar, principalmente. Para quê? Para ele entrar naquele sono REM lá que eu falei, que é o sono reparador. E por que é tão importante isso pensando em performance? Porque um corpo bem recuperado, ele responde melhor aos estímulos de treino, né? E ele melhora o metabolismo no geral. Então, se às vezes você está sentindo que você está estagnado em alguma coisa, pode ser porque justamente o seu corpo não está recuperado o suficiente e aí o seu corpo não está respondendo àqueles novos estímulos. Então, não é o treinar mais, não é o ficar até não sei que horas repetindo aquele exercício. Às vezes é a questão do descanso mesmo. Você descansando, você consegue recuperar melhor o seu corpo e aí os estímulos que você aplica, eles são melhores aceitos, né, no seu metabolismo. Então, antes de você reclamar que, por exemplo, o seu treino não funciona, a musculação não funciona, não sei o que você não consegue seguir a dieta, ou que você tá ansioso, que não sei o que a sua mente não desliga, experimenta colocar esses passos que eu falei e assim, né, eu sei que é difícil colocar os 10 de uma vez, mas tenta pegar quais são os mais próximos da sua realidade para você começar a condicionar o seu corpo para que você se sinta melhor no dia seguinte, entendeu? Para quando você não precisar chegar na sexta-feira querendo desistir da dança porque você está completamente exausto, entendeu? Então, é isso, galera. Não sei se vocês sabiam dessa técnica, vocês podem procurar no Google também o que é higiene do sono, que lá vai ter a relação certinha desses 10 passos que, de verdade, eles parecem ser bobos, mas eles realmente mudam a vida da gente para melhor, né? Porque a gente é muito cansado, né, gente? Bailarina é muito cansado, vamos combinar? Vamos dizer assim. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me conta se você já conhecia sobre a higiene do sono, né? Porque às vezes a gente acha que são coisas tão óbvias, mas às vezes não é tão óbvio. Então me conta aí se você já conhecia. E depois, se você começou a aplicar, me conta como que você se sentiu, né? Não no primeiro dia, né? Porque não é uma coisa de um dia, é uma questão de hábito. Faz ali durante umas 2 semanas para você ver o quanto que você melhora. Porque uma coisa que é fato dos bailarinos, o bailarino, ele não percebe a melhora, sabe? Porque a questão é que se o negócio tá bom, ele não percebeu que melhorou. Ele só percebeu quando o negócio tá ruim, entendeu? Então, se você começar a aplicar essas coisas, você provavelmente não vai nem perceber o quanto que você tá mais relaxado. Você não vai nomear que foi a higiene do sono. Mas quando você estiver melhorando as suas piruetas, os seus giros e tudo mais,
Aí é que você vai falar, nossa, como eu tô melhor, né? Aí você lembra, ah, foi porque eu dormi melhor. Entendeu? Então reflete um pouco sobre isso, tá? Porque às vezes a gente acha que uma coisa vai ser imediata, que alguma coisa vai ser muito clara, mas às vezes são essas pequenas coisas que realmente contribuem para a melhora da sua técnica. Beleza? Então não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, maratona os outros vídeos que tem aqui, porque eles são bem legais, estão bem bonitinhos, bem chuchuzinho, beleza? E eu espero vocês então na semana que vem em mais um vídeo, combinado? Um beijo e até lá!